para a nossa revisão. Vamos relembrar tudo que nós vimos no terceiro e no quarto bimestre, tá? Mas é claro, pessoal, que nós não iremos relembrar tudo. Vamos relembrar apenas alguns pontos ali, ok? Então, ó, fiquem atentos a esses pontinhos aí que nós vamos falar hoje, tá? Então, vamos começar a falar sobre história. Gente, olha só, aqui no quadro eu tenho uma linha do tempo, certo? Com todos os presidentes que nós vimos, com toda essa parte política que o nosso Brasil teve, lá de 1930 até os momentos atuais, certo? Então, no terceiro e no quarto bimestre nós vimos tudo isso. Não iremos relembrar todos os presidentes, vamos ver só alguns pontos importantes, como eu acabei de falar, tá? Então vamos lá. Gente, nós vimos, prestem bem atenção aqui, ó, dois momentos que nós tivemos na história do nosso país, que foram o quê? Esse momento aqui de ditadura militar, tá? Então, o que é ditadura militar? Quem aí lembra, gente? Que é o quê? Que é quando os direitos das pessoas, eles são desconsiderados. Então, todos aqueles direitos que elas têm, elas tinham, elas passam a não ter mais. E passam a valer outras leis, certo? Como nós vimos aqui, os atos institucionais. Bom, gente, e o que mais? Além dessas leis, desses direitos que as pessoas passaram a nem ter mais, eram momentos em que o quê? Que as pessoas eram censuradas, eram repreendidas. Então, se você era contra o governo, você não podia criticar, você não podia dar a sua opinião, lembram? Porque senão elas eram censuradas ou repreendidas. Lembram que muitas acabavam sendo torturadas, umas desapareciam? Pois é, então nós tivemos dois momentos em que isso ocorreu. E ó, o que aconteceu aqui lá em 1930, que foi a primeira ditadura militar que nós tivemos aqui nesse período, que foi quem que realizou essa ditadura? Foi o Getúlio Vargas. E como é que começou essa ditadura? Foi através de um golpe de Estado. Quem aí lembra o que é golpe de Estado? É quando alguém assume o poder sem ser eleito. Então vocês lembram que a população havia votado em um presidente aqui, mas o Getúlio Vargas, ele deu um jeito então de tirar o presidente desse poder. Então ele deu um golpe de Estado e assim começou a ditadura militar, certo? O que mais que nós vimos? Então, esse período de ditadura militar durou 15 anos. Depois nós tivemos outros presidentes, a população finalmente conseguiu novamente a democracia. Aí nós tivemos um presidente lá em 1956, que foi o Getúlio, presidente que queria modernizar o nosso país. Ele queria industrializar bastante o nosso país. Para quê? Para acabar com a pobreza, certo? Para isso, então, ele queria investir em muitas áreas, tá? Mas ele acabou não investindo em todas essas áreas. Foram apenas na área de energia, de transporte e de indústria de base, certo? Então, ele fez tudo isso porque ele queria modernizar o Brasil, ele queria lá fazer uma mudança do Brasil, que ficou conhecido, lembram que era 50 anos em 5, então ele queria toda essa mudança no Brasil, que poderia ocorrer em 50 anos, mas que ele queria que ocorresse apenas em 5, tá? E o que mais, gente? Aí nós tivemos outros presidentes e lá em 1964 nós tivemos novamente o que, pessoal? A ditadura militar, certo? Então aqui, ó, essa ditadura durou 21 anos, com novas torturas, novas censuras, os direitos das pessoas, então, negados. Mas, lembra que o regime militar perdeu força? Aí, lá em 1988, o que nós tivemos? Uma nova Constituição. E lembra que é a Constituição que ela é válida até hoje e ela é conhecida como uma Constituição cidadã. E, gente, o que ela nos traz? Vários direitos, certo? Vários direitos, vários deveres. E aqui
então voltou a ser obrigatório, por exemplo, o voto direto. Então as pessoas poderiam voltar a votar novamente em quem elas queriam que governasse o país, a cidade, o estado, certo? E outra coisa que a Constituição também determinou era o fim da censura, pessoal. Então, o povo aqui sofreu muita censura, certo? Então, agora é proibido censurar, certo? Todo mundo tem direito de criticar, tem direito de expor a sua opinião sem ser censurado. Lembre-se disso. Aí nós tivemos vários presidentes, certo, galera? E o que aconteceu? Lembra que o Brasil estava passando por uma crise uma crise econômica bastante difícil lá no comecinho dos anos de 1990. E lá em 1992 nós tivemos um presidente que trouxe uma nova moeda junto com o seu ministro. Qual ministro que era? O Fernando Henrique Cardoso. Qual foi a medida que eles fizeram? Então, eles trouxeram uma nova moeda, que foi a moeda que nós usamos hoje, pessoal, que é o real. Lembram? Pois é, pessoal, então vejam só. Com isso, então, certo? Com a ajuda do Fernando Henrique, com esse real ajudando a economia, logo depois ele se candidatou a presidente e ele venceu ou não, pessoal? Venceu, então ele passou a ser o novo presidente do Brasil. Certo? E assim, claro, galera, nós vimos outros presidentes, mas por hoje nós ficamos por aqui, tá bom? Então agora vamos para a nossa próxima revisão. Bom, pessoal, então agora vamos para a nossa revisão de geografia. Gente, no terceiro e no quarto trimestre, o que nós vimos? Nós vimos lá sobre 3 regiões do nosso país. Quais regiões foram essas? A região sudeste, a região sul, que é a nossa região, e a região centro-oeste. Então vamos lembrar ali, vejam lá quais estados que compõem cada uma dessas regiões. Então vejam que são poucos estados que compõem essas regiões. Lá na região sudeste nós temos apenas 4. Ali na região sul, aqui na região sul, temos apenas 3. E vejam aqui os estados da região centro-oeste. Então são poucos estados. Vocês lembravam que quais estados que pertencem a cada região? Não lembravam? Então revejam aí, vamos relembrar. Gente, nós temos as atividades econômicas que ocorrem nesses estados. São várias atividades econômicas, certo? Grande parte dessas atividades econômicas, principalmente aqui na região sul e na região centro-oeste, são quais? É a agricultura. Lembram? Então, há muita agricultura aqui na região sul e ali na região centro-oeste. E existem 2 tipos de agricultura. Vocês lembram? Que é a policultura e a monocultura. Qual é a diferença entre elas, hein? Só no nome? Não, né, pessoal? Então vamos lembrar? A monocultura é quando é aquele cultivo de apenas um produto, que é, pense naquelas áreas gigantescas de um produto apenas, tá? A região centro-oeste, por exemplo, ela é uma grande produtora de soja. Então, existem fazendas gigantescas da monocultura, no caso ali, a soja. Claro que existem outras, né, pessoal? Tô falando da soja por quê? Porque a região centro-oeste, ela é responsável pela maior produção de soja do nosso país, tá? Bom, nós temos a monocultura. Se a monocultura é uma cultura só, a produção de um produto apenas, a policultura é como, gente? Então, a poli, é muito, é mais de uma, tá? Então, pensem naquelas regiões, naquelas áreas em que há mais de um produto cultivado. Lembram que aqui na região sul também tem bastante, inclusive é uma herança alemã esse tipo de cultura. Então as pessoas plantam a batata doce, também plantam o tomate, plantam alface, tá? Então é a produção desses mais de um produto, certo? Bom,
Então nós vimos também o que mais, pessoal? Nós vimos sobre os tipos de vegetação. Lembra? Então nós vimos os tipos de vegetação de dessas 3 regiões. Mas vocês lembram quais vegetações que nós temos aqui na região sul? Vocês, inclusive, fizeram um trabalho, né, galera? Bom, que eu vou deixar logo depois para vocês verem, então, como é que ficou esse trabalho de vocês sobre a região sul e sobre a região centro-oeste também, tá? Então, vamos lembrar os tipos de vegetação. Nós temos dois tipos de floresta ali, florestas enormes, quais são? A floresta atlântica e também a de araucária, lembram? E nós temos também o que? O pampa, que fica lá na região bem ao sul do nosso país, que são aqueles campos, certo? E temos uma área que é um pouco menor, que é o cerrado, isso aqui na região sul, tá, pessoal? Nas outras regiões nós temos as outras vegetações também, certo? Bom, depois que nós vimos todas essas regiões, nós finalizamos o bimestre falando sobre o quê? Inclusive, nós vimos há pouco tempo sobre o Mercosul, pessoal. Então, vocês lembram que o Mercosul é o quê? É aquele bloco econômico, é aquele acordo que alguns países fizeram ali para facilitar algumas coisinhas, lembram? Como a circulação das pessoas, a venda de produtos de um país para outro. Quais são os países que fundaram esse acordo? São todos os países da América do Sul que participam disso? Não, né? São só alguns. Alguns fundaram, outros países que entraram depois. Quais países que fundaram o Mercosul? Eles que começaram ali esse acordo. Então vamos lembrar? Então vejam aqui no mapa para vocês relembrarem quais países que fundaram. Então vejam, nós temos o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, certo? Somente depois que entrou a Venezuela e a Bolívia ainda está em processo para entrar nesse acordo também, tá, galera? Bom, então esses foram alguns pontos importantes que nós vimos nesses 2 bimestres, certo? Então agora a próxima revisão. Então, galera, agora vamos ver sobre as ciências. O que nós vimos em ciências tanto no 3º quanto no 4º bimestre? Nós começamos lá no 3º bimestre falando sobre o nosso universo, sobre os nossos planetas, lembram disso? E nós vimos o que, pessoal? Que os planetas estão em constante movimento, certo? Ao redor de quem? Do Sol. Gente, hoje eu tenho aqui uma plateia, tá bom? Então vejam só, os planetas estão ao redor do Sol, eles fazem esse movimento. Como que é o nome desse movimento que ele faz ao redor do Sol? Translação. Então, o movimento que os planetas fazem ao redor do Sol se chama translação. Mas nós vimos também que os planetas, principalmente o planeta Terra, ele faz um movimento ao redor, ele gira ao redor dele mesmo, certo? Fiquei tonto, gente. A velha aqui já tá com labirintite. Qual é o nome desse movimento que o Sol faz ao redor dele mesmo? Rotação, muito bem. Então, o planeta faz um movimento chamado rotação, que é esse movimento que ele faz ao redor dele mesmo, certo? Beleza. O que mais que nós vimos? Nós vimos sobre as transformações, gente. Tudo que está ao nosso redor sofre transformação. Toda hora está sofrendo transformação. Nosso cabelo está sofrendo transformação, ele está crescendo. As nossas unhas também. Tudo que está ao nosso redor sofre transformação, certo? Mas há 2 tipos de transformação. Quem aí lembra os tipos de transformação? São 2. Física e química? Isso, as transformações são física e química. Qual é a diferença entre essas 2 transformações aí, pessoal? É uma transformação física. Como que é a transformação física? A transformação física é quando você rasga o papel, mas
eu tinha o meu papel desse jeito, certo? Eu rasguei. Então vejam, gente, ele mudou o tamanho dele, certo? Ele mudou a forma, mas ele continua sendo um papel. Então é só uma transformação física, certo? Mas a transformação química, como que é a transformação química? Então, ela é diferente, certo? Ela sofre o quê? Ela sofre transformações. Ela sofre transformação. Por quê? O que que acontece ali? Um exemplo, o fósforo. Você queima ele e ele, tipo assim, ele vira um carvão. Isso, porque ali acontece uma... Transformação. Isso, ele sofre uma transformação, porque ali é uma reação química, né, pessoal? Vocês lembram? Então vejam lá. Enquanto a transformação física não muda aquele composto, o papel continua sendo papel, por exemplo, na transformação química há essa mudança. Então aquilo não é mais aquilo, certo? Então o fósforo já não é mais o fósforo depois que a gente acende ele pega fogo. Então, gente, a transformação química, como que nós observamos uma transformação química? A mudança na cor. Lembram da ferrugem, pessoal? Então, o material lá, a palha de aço, quando a mãe de vocês vai lá e usa a palha de aço, se ela deixar a palha de aço lá quietinha, paradinha, ela vai... O que vai acontecer com aquela palha de aço? Ela vai enferrujar. Ela vai enferrujar. Então, houve uma transformação química ali, ela mudou a cor. O que mais que muda? Que pode acontecer? A mudança de cheiro, tá? A textura também e a liberação de gases. Então, aqui são alguns exemplos de como que ocorre essa transformação química, tá? Então, lembrem-se disso, dessa diferença da transformação física e da transformação química. Vamos agora ver o que nós vimos em português. Bom, vimos várias coisas, certo? Mas vamos lembrar apenas de algumas aqui. Então, vejam lá, nós vimos, quem lembra lá no comecinho do terceiro trimestre, nós vimos isso aqui, ó. Advérbio de modo. Mas que raios é isso, professora, que eu não me lembro mais, Senhor Jesus amado? Gente, o advérbio de modo são o quê? São aquelas palavrinhas que vão indicar o quê? Como algo aconteceu, tá bom? Então, por exemplo, nós temos algumas palavras assim, devagar, depressa, fortemente. Isso em uma frase. Então, ele andava depressa. Como ele andava? Então, ele está o quê? Indicando ali como ele andava. Que ele andava depressa. Então, o meu depressa é o meu advérbio de modo, que, vamos repetir, é como algo aconteceu. Então, ele andava depressa, certo? E nós vimos, inclusive, pessoal, que essas palavrinhas aqui, aumente, as palavrinhas terminadas com mente, são os advérbios de modo, fortemente, claramente, Sobrevivente. Ah, não é. sobrevivente não. Tristemente e os mentes continuam, tá? O que, infelizmente, isso mesmo. E o que mais que nós vimos, pessoal? Nós vimos, gente, quem não lembra disso aqui, hein? Sujeito predicado, sujeito predicado, sujeito predicado. Sujeito predicado, como diz a Kiara, ela até sonha com isso. Na verdade, o sonho dela é esquecer isso de tanto que ficou na cabeça dela do sujeito predicado. O que é isso, tá? Então, o sujeito, lembrem lá, nós construímos as nossas frases, toda hora a gente está falando, está escrevendo, e nós temos sempre o sujeito. E depois do sujeito, nós temos o predicado. Isso, claro, depende se a frase estiver na ordem direta, certo? Então, quem é o sujeito? O radinho. O radinho é o sujeito. Então, o sujeito é de quem se está falando, tá? O radinho está com interferência. O radinho está com interferência. Então, quem é meu sujeito? O radinho. O radinho. E o predicado? Quem que é o predicado? Está com interferência. Muito bem. O que nós temos dentro do
qual? O verbo. O verbo, que é qual aqui no está com interferência? Está. Muito bem, está. Então, o está é o meu verbo. E o que mais que nós temos lá no... O complemento. E o que é o complemento do está Quando você com interferência? Calma aí. Na frase aqui, está com interferência. Qual que é o... interferência. Muito bem. Então, vejam. Na frase, o radinho está com interferência. O radinho é o meu sujeito, que é de quem nós estamos falando. O complemento, o predicado é tudo o restante. Então, lá dentro do predicado, nós temos o verbo, que é está, e o complemento, que daí é o restante, que com interferência. Beleza? Como aqui, eu comprei um caderno. Quem é o meu sujeito? Caderno. Eu, né? Quem comprou? Quem? Eu. Quem é o meu... E daí, quem que é o meu predicado? Comprei um caderno. Muito bem. Então, dentro aqui do meu predicado, nós temos o verbo. Quem que é o meu verbo? Comprei. Então, comprei é o meu verbo. E o restante é o quê? Complemento. Um caderno, ó. Tudo isso não é o predicado? Sim. E aqui não é o verbo? Se aqui é o verbo, o meu restante é... Não é que a sua... O que mais que nós vimos? Isso está bem recente, pessoal. Nós vimos aqui, ó. Lá na semana passada, retrasada. O a e a. Gente, lá na fala, nós não vimos diferença nenhuma desses dois. Só que na escrita há muita diferença. Por quê? Esses dois as podem indicar tempo, certo? O tempo lá na minha frase. O a com h, ele sempre vai estar se referindo ao passado. Por exemplo, Faz muitos anos que eu nasci. há muitos anos eu nasci. Então vejam, eu vou usar esse a de passado. Ou a gente pode substituir por faz. Então faz muito tempo muitos anos que eu nasci. Quando eu uso a, eu posso usar o atrás na mesma frase? Não, porque fica redundante. É a mesma coisa. Lembra que eu falei a mesma coisa que subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro? Não tem como entrar para fora e nem subir para baixo, certo? Então, não há necessidade do há muitos anos atrás, ok? Ou outro. E esse a aqui, que é a minha preposição, quando que eu uso ele? No futuro. Para indicar o tempo no futuro. Então, por exemplo, daqui a 2 dias eu vou viajar. Muito bem. Então, o a é o futuro. Daqui a 2 dias. Ainda não aconteceu. Vai acontecer. Então, eu vou usar este a. Mas não tem um lá pro presente? Não tem um a para o presente, tá, pessoal? Ou é futuro ou é passado. O presente é agora. Estou aqui agora. Bom, e além disso, pessoal, o que nós vimos? Nós vimos diferentes gêneros textuais. Dentre eles, quais? Nós vimos o conto. Quem lembra qual é a característica do conto? O conto, vamos lembrar rapidinho lá. O conto é uma história curta. Lembram? É uma história curta. Ele não vai ter muitos personagens, porque como é uma história curta, como que ele vai ter vários personagens, certo? personagens, Por isso que contos de fadas são curtos. Isso, então lembra, bom exemplo, lembra? Então lembre-se do conto de fadas. Bom, nós vimos também a novela. Como que é? Quem lembra quais são as características da novela? São capítulos. A novela é dividida em capítulos. Tá, por que ela é dividida em capítulos? Porque você pode passar por. Porque você pode passar tudo junto. Seria um filme, professora. Não seria uma novela que passasse tudo de uma vez. A novela não se passa tudo de uma vez. Isso seria um filme. Porque ela é uma história Em quadrinhos. longa. Então, diferente do conto, a novela é uma história longa. E ela é, então, tem um ratinho aqui na sala, tá? Por isso que tem esse barulhinho, não se preocupe. Então, a novela é uma história longa, por isso que ela é dividida em capítulos. Mas, gente, o que acontece? Os autores, os escritores,
quando acaba um capítulo para começar o outro. Para quê? Para chamar a atenção de você, leitor, para que você queira ler o próximo capítulo. Como que é o nome desse recurso, ó? Puxa. Vem. Agora. Força. Não entra. Gancho. Então, gente, esse recurso que ele é utilizado, lembra que os capítulos, eles terminam bem naquela parte emocionante da história ali, no clímax. Então, isso se chama gancho ali, para que o leitor leia o próximo capítulo, certo? Porque esse interesse, para que ele tenha esse interesse. Lembra que eu falei assim, gente, eu tenho o costume de começar a ler um livro e daí, quando eu vejo já é de madrugada, porque eu quero saber o que está acontecendo ali. Um capítulo atrás de outro tem esse gancho que não deixa a gente terminar a história, porque é tão legal que fica. O último, pessoal, também está bem fresquinho aqui na memória, inclusive vocês fizeram um trabalho sobre ele, que é o quê? O relato pessoal. Gente, qual é a característica do relato pessoal? Quando você já viu? É tipo Quando você esquece da história. um relato pessoal é quando você está vivendo uma história que já aconteceu há muitos anos. O que está acontecendo, né? Um exemplo de primeira pessoa. Um exemplo, a história, a pessoa está em primeira pessoa. Isso, então olha lá, o relato pessoal, ele vai trazer isso. Então é um relato pessoal, a pessoa que escreveu, ela vai escrever aquilo que ou ela viveu ou aquilo que ela está vendo, tá? Ela vai escrever aquilo ou que ela viveu ou que ela viu. Então ela sempre vai estar ali em primeira pessoa, afinal é um relato pessoal, ela está contando aquilo que ela viveu, certo? Bom, então é isso, pessoal, que nós vimos. Os pontos mais importantes que nós vimos ali nesses dois bimestres, tá? Então, agora vamos relembrar o que nós vimos em matemática? Oiê? Então, galera, vamos agora ver nossa revisão de matemática. Então, vamos começar com fração, certo? Vimos muito sobre fração, vocês já estão craques, certo? Então vamos relembrar. Primeiro nós vamos lembrar sobre as frações equivalentes, tá, galera? Então vamos lá. O que são as frações equivalentes? São aquelas frações que elas, por mais que elas sejam diferentes, tá? Ó, vejam só, elas são diferentes, elas têm a mesma quantidade. Como assim, prof? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1/2, tá? Então, eu tinha o meu inteiro aqui e eu dividi. Então, eu tenho 1/2, beleza. Mas, gente, 1/2, se eu pegar lá, ó, 1/4 mais 1/4, eu tinha 1 inteiro que foi dividido em 4 partes, estão vendo? Então, vejam, se eu pegar 2 partes desse 1/4, eu vou ter a mesma quantidade, olha só, o mesmo que o meu 1/2. Então, eu tenho aqui quantos 1/4? 2. 2 pedacinhos do meu, quanto estava dividido? Em 4, certo? Então, vejam, 1/2 é igual a 2/4. Então, eles são equivalentes, tá? A mesma coisa, por exemplo, eu tenho lá o meu inteiro, certo? Que está aqui despedaçado, que foi dividido em 6 pedaços. Mas o meu 6 está faltando um pedacinho aqui. Mas ele foi dividido em 6 pedaços. Gente, se eu pegar esse 1/6 e pegar lá e juntar com o meu meio, vejam, eles têm a mesma parte, estão vendo? Olha aqui, ó, tá? Então, eles são equivalentes. Então, 1/6 também é equivalente ali a 1/2. Quantos eu tenho? É igual a 3/6. Quantos eu tenho? 3/6. 3. 1, 2, 3. 1/2 é igual a 3/6. Então, vejam lá, vamos ver lá na prática como que a gente pode fazer se a gente não tem aqueles pedacinhos ali para fazer. Existe uma forma aqui, que forma que a gente usa? O que a gente tem que fazer para descobrir, por exemplo? De vezes. Então, eu vou ter que 1 vezes quanto que é 2?
coisa. 1 vezes 2. 1 vezes 2? 4. Tá, e vamos continuar aqui então. Vamos fazer então 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 6. Então veja, nós estamos vendo as frações equivalentes. E o que nós vimos, aí nós podemos continuar, tá, pessoal? Aqui que nós vimos lá que 1/2 é igual a 3/6. Aí usamos a multiplicação, mas a gente multiplicou por quanto aqui? 3. Por 3. Então, se aqui em cima nós multiplicamos por 3, aqui embaixo a gente também vai multiplicar por 3. 1 vezes 3? 2 vezes 3? 6. Podemos continuar aqui. 3 vezes 3? 9. 6 vezes 3? 8. Aí nós podemos continuar, tá? Então ela continua. Então, como que nós podemos descobrir as frações equivalentes? Nós multiplicamos por um número e por esse mesmo número a gente multiplica aí embaixo. Então, gente, se eu falar assim, 1/2 é igual a 3/4, tá certo? Não. Por que não está certo? Porque o meu... Você lembrar? Aqui eu não tive que fazer a multiplicação. 1 vezes 3 é quanto? 3, certo? E aqui eu tenho que multiplicar por 3, certo? Se aqui eu multipliquei por 3, aqui eu multipliquei por 3. Então 2 vezes 3 é 4? Não, é 6. Então essas frações são equivalentes? Não. Não são equivalentes. Eu posso fazer por 2. 1 vezes 2 vai dar quanto? 2, tá certo então? Não. Então essa fração é equivalente, essas duas? Não. Não é equivalente. Então lembrem-se disso. O mesmo número que eu multiplicar em cima, eu tenho que multiplicar embaixo. Se aqui o resultado não está certo, elas não são equivalentes. Nós vimos, pessoal, foi adição, subtração, multiplicação e divisão de fração, certo? Então, vamos falar sobre subtração de fração? Vamos usar um exemplo lá. Eu tenho uma pizza, que ela está dividida em 9 pedaços. 1, 2, 3. Então, eu tenho uma pizza lá que foi dividida em 9 pedaços. Então, ó, ela está inteira ainda. Ela tem os 9 pedaços que ela estava dividida. Mas vejam lá, gente, eu sou muito gulosa e eu comi 5 pedaços desses 9, certo? Então, eu comi lá, quantos pedaços sobraram? 4. Eu sei disso porque está no desenho, né? Mas e lá na prática, se eu não tiver o desenho, como que eu descubro isso? Isso. 5 menos o 9. Isso. Então, eu vou apenas subtrair os números de cima, que são os numeradores. Então, 9 menos 5, 4. E o 9 ali, eu repito. Então, sobraram 4 pedaços dos meus 9, tá? Então, lembrem-se disso. Lembrem que a prof é gulosa e ela comeu um monte, tá? Outra coisa que nós vimos, pessoal, foi o quê? Foi a área, perímetro, volume. Lembram de tudo isso? Então, como que nós calculamos tudo isso? Então, vejam lá. Nós temos aqui o nosso quadro, certo? Eu preciso pintar esse quadro para o ano que vem ele estar, ó, novinho em folha. Então, eu tenho aqui toda uma área. Eu preciso saber quanto que tem em tudo isso. Como que eu vou saber? Então, faz de conta que daqui a aqui eu tenho 2 metros. Daqui a aqui eu tenho 5 metros. Quanto que eu tenho então, pessoal? Como que eu vou saber o tamanho da minha área? Você faz 2 vezes 5. Muito bem, então eu tenho que multiplicar uma medida pela outra. Multiplica 2 vezes 5 vai dar 10. 10 o quê? Metros. O quê? Quadrado. Quadrados, porque, né? Nós estamos falando da área. Então, a minha área, toda essa região aqui, tem 10 metros quadrados. Então, eu tenho que ver uma tinta que dê para eu pintar esses 10 metros quadrados, tá bom? Gente, mas se fosse um triângulo com essas mesmas medidas, o que eu teria que fazer? Você teria
Então, ó, faz de conta que o meu triângulo, então eu não vou pintar o quadro inteiro, eu vou pintar a metade dele aqui, ó. Vou fazer um triângulo dele, ó. É só essa parte aqui, então é um triângulo. Então eu tenho um triângulo lá de 2 metros aqui e 5 metros aqui. Então eu calculo, como eu calculei no meu retângulo, que deu 10 metros, certo? Não deu tudo? 2 vezes 5 não deu 10? Sim. E o que eu tenho que fazer agora? Dividir. Dividir por quanto? Por 3. Por 2. Por 2, né, gente? Ó, porque os 10 metros deu tudo isso daqui, o meu quadro inteiro. Mas eu não vou pintar o meu quadro inteiro, eu vou pintar metade dele. Então eu vou dividir os meus 10 metros por 2. 10 divididos por 2 vai dar? 2 é 5. 5. Então, qual é a medida do a metade do meu quadro aqui? 5 metros quadrados. Então, o meu triângulo tem 5 metros quadrados, tá? Então, lembrem disso. O que mais que nós vimos? Nós vimos o perímetro. Então, diferente do perímetro, eu não quero saber o tamanho dessa área toda. Eu só quero saber lá, ó, o contorno. Então, o perímetro, então vamos supor lá, lembra que o meu quadro tem 2 metros aqui e 5 aqui? Sim. Então, para eu enfeitar aqui, ó, o contorno do quadro, eu preciso saber o tamanho do meu perímetro, certo? Como que eu faço para calcular isso? Tem que pegar uma pedra. Então, eu vou somar todos os meus lados. Então, na área, a gente multiplica. No perímetro, nós somamos. Então, eu vou somar lá 2 metros que tem aqui. Aqui não tem 2 metros também? 2 vezes 2. Mais 2. Ou posso fazer 2 vezes 2, né? 4. Aqui eu tenho quanto? 5. 5. E lá em cima? 5. Isso. Então, eu tenho que calcular todos as minhas medidas. 2 vezes 2? 4 mais 5? 9. Deu 14. Mais 5? 14. Bem que o Denis falou. Então, eu tenho 14 metros aqui, tá? Não é quadrado aqui, porque não é a área. Então, eu tenho 14 metros. Eu preciso de 14 metros de EVA, por exemplo, para enfeitar o quadro, certo? E nós vimos também sobre o volume. Então, como será que nós calculamos o volume? Por exemplo, uma caixa, certo? Dentro dessa caixa cabe lá, sei lá, tem um volume. Como que eu faço para calcular o volume que cabe nessa caixa? Eu meço a largura E o comprimento. comprimento, o que mais? E a altura. Isso. Então, eu tenho quantas medidas? 3. 3. Então, faz de conta que uma medida é 2 centímetros e a outra 4 e a outra 3. Não. 6. Tá bom. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com essas 3 medidas? Eu preciso multiplicar essas 3 medidas. 2 vezes 4, 8. 8. Vezes 6, 32. 32 o que, pessoal? Centímetros. Centímetros o quê? Quadrados. Retangulares. Cúbicos. Nós não estamos falando de volume, nós não temos 3 medidas aqui, então ele tem o 3zinho lá em cima, que é o cúbico. Então eu tenho que multiplicar as 3 medidas. Na área a gente multiplica 2 e é ao quadrado. No volume são 3, então é ao cubo. Nós vimos os números decimais, vimos várias coisas sobre os números decimais, certo? E vocês lembram aí como que nós somamos com o número decimal? Então vamos usar um exemplo. Faz de conta que eu fui lá no mercado e eu comprei uma caixa de leite. A caixa de leite está R$2,98, certo? Que caro. Tá caro. Já teve mais caro. Tá. Então tá R$2,98. E eu comprei também, deixa eu ver, um pão. O pão tá R$3,99. Nossa. Como que eu faço o cálculo para eu saber quanto que deu nessa conta? Mas demais. Isso, então o que eu tenho que fazer? Vírgula em
8 mais 9. 17. 9 mais 9. 16. 18 mais 1. 19. 19. O que eu faço com a vírgula? 10. 1 mais 2. 6. Mais 3. 6. 6. Então, eu gastei R$ 6,97 lá no mercado, tá, pessoal? Então, lembrem disso, que nós fazemos as contas vírgula embaixo de vírgula para somar, não importa se o maior vai estar em cima ou vai estar embaixo. O resultado vai ser o mesmo. Agora, vamos finalizar a nossa revisão vendo sobre arte. Então, bora lá? Agora vamos ver sobre o que nós vimos em arte. Vimos várias coisas também. Mas nós vimos o quê? Lembram lá no terceiro bimestre nós vimos sobre a arte e a tecnologia? Então, elas ali estão sempre juntas, uma ajuda a outra, certo? E nós, galerinha, nós fizemos um vídeo. Quem lembra desse vídeo aqui usando essa técnica? Que ela é bastante usada. Há filmes que usam essa técnica, que se chama stop motion. Quem lembra o que é o stop motion? Stop motion é quando você vai fazer um filme com tira de fone. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, o stop motion é o quê? É você tirar várias sequências da foto, certo? Em que vai mudando apenas pequenos movimentos lá. E quando é editado, esses movimentos vão passando rapidinho. Então, há vários filmes que usam essa técnica. Nós vimos também que para gravar filmes, eles usam o roteiro. E, além do roteiro, eles também usam isso aqui, que é o storyboard. O que é storyboard? Quem lembra? Isso, o storyboard é como se fosse uma história em quadrinhos que vai mostrar o quê? Como deve ser gravado. Então, lembra que é como mostra a parte que dá zoom, a parte que a imagem vai estar mais ampla. Então, é como vai ser gravado, como se fosse a história em quadrinhos ali, tá bom? O que mais nós vimos? Agora, nesse bimestre, nós vimos sobre essas diferentes artes. A arte popular e a arte erudita. Qual é a diferença de uma para outra? A arte popular é aquela arte que, como o nome já diz, é popular. Então, não precisa ir frequentar a faculdade para se fazer essa arte. Então, é aquela arte que vai se passando pela tradição, por meio oral, certo? Então, ela não tem uma regra muito rígida. Diferente da arte erudita, que é preciso estudo para isso. Então, a pessoa precisa ir lá para a faculdade, ela precisa ter aquelas regras rígidas. Lembram, por exemplo, das orquestras? Então, as pessoas vão lá, né, com aqueles instrumentos. A orquestra, ela é rígida, ela não permite erros. Então, tem que ser bem certinho ali. Nós vimos sobre as pinturas. Lembram sobre a pintura do realismo? O que é o realismo? Quem lembra? Quando o pintor, ele pinta o mais fiel possível daquilo que é real. Então, parece que foi uma foto tirada de tão perfeita, assim, de tão real que está. Isso é o realismo. E nós finalizamos, então, falando sobre o teatro grego, pessoal. Quem lembra aí? Que nós vimos que o teatro grego ele é dividido ali em gêneros. Antigamente, como que eram? Lembram das máscaras? Existem 2 gêneros. Quais gêneros são esses? Lembra do? A comédia é um gênero e a tragédia é outro gênero. Lembra que eles usavam as máscaras assim? Ou era tragédia ou era comédia. Não existia meio termo, tá? Beleza? Bom, então é isso, tá, pessoal? Relembrem de todos esses pontos super importantes para nossa avaliação amanhã, certo? Então é isso, ó. Beijão e até a próxima aula.